Bom dia, professora. Meu nome é William. Eu vou representar o grupo C1 nessa atividade de farmacologia de antimicrobianos. Nosso grupo recebeu um caso de megabacteriose em calopsitas. Então, já partindo para a descrição do caso clínico, a gente recebeu essa ficha técnica aqui com as informações que relatam o que aconteceu, o que foi feito no caso. Ela tem duas partes principais. Então, partindo para um resumo rápido do que aconteceu, na primeira ela fala sobre a doença da megabacteriose em si. Como o próprio texto diz, ela é causada por um fungo baciliforme, oriundo da microbiota nativa do proventrículo de aves. Esses fungos podem se proliferar além do ideal, provocando a doença da megabacteriose em situações de sistema imunológico frágil, rompimento do equilíbrio do hospedeiro do fungo, que acontece durante a muda de penas, produção de ovos, mudanças climáticas, ambientais ou condições sanitárias inadequadas, e as principais vias de transmissão linkadas são as fezes de aves portadoras e assintomáticas e a alimentação de filhotes através da regurgitação, embora tenham outras. Aqui a gente inclui uma imagem de microscopia do patógeno, a visualização, e na segunda parte ele começa com o que foi feito pelo médico veterinário. Então o paciente é um macho, o diagnóstico foi do tipo presuntivo de megabacteriose, e o tratamento prescrito foi administrado através de uma sonda de alimentação acoplada a uma seringa de 1 ml, diretamente no bico, 2 vezes ao dia, durante 15 dias. Durante esse período foi dado nistatina nessa concentração, uma gota de tilosina e uma gota de glicopan gold. A evolução do caso clínico foi perceptível nos 7 primeiros dias. Foi detectada uma melhora branda, embora ainda tivesse o prevalecimento do emagrecimento e semente nas fezes. E já no 16º dia, a coloração das fezes estava normal, apresentou ganho de peso, ausência de regurgitação e semente nas fezes, e o animal voltou a cantar e recebeu alta pelo médico veterinário. Então, partindo para as perguntas que foram atribuídas a gente, em relação aos antimicrobianos prescritos, indique a classe farmacológica e comente sobre o mecanismo de ação, espectro de ação, resistência bacteriana, características farmacocinéticas, toxicidade e efeitos colaterais desses fármacos. Então, começando pela nistatina, ela é um antibiótico poliênico. O mecanismo de ação está associado ao ergosterol, que é um componente da membrana plasmática fúngica, quando ela se associa, ela forma poros na membrana que permitem a perda do conteúdo celular, como íons, levando ao comprometimento do metabolismo celular através de lesões oxidativas e levando à morte do fungo. Então a gente colocou uma imagem aqui para exemplificar melhor. A gente vê a nistatina interagindo com o ergosterol da membrana, formando esses poros que permitem extravasamento de pequenas moléculas e eletrólitos, provocando a morte do fungo. Então, partindo para o espectro de atividade do fármaco, ele atua contra fungos com ergosterol na membrana que não apresentam mecanismo de resistência para esse fármaco, como dermatófitos, infecções mucocutâneas como Candida spp, e não atuam contra bactérias e protozoários ou vírus, porque eles justamente não têm ergosterol. Quanto à resistência bacteriana, as bactérias gram-positivas e gram-negativas são resistentes à nistatina, pois não apresentam ergosterol na membrana. E quanto ao fungo que causou a doença, há relatos de algumas estirpes resistentes, mas pelo quadro do animal ter progredido, a gente pode afirmar que essas cepas não apresentavam resistência, pelo menos a sua maioria. Agora, partindo para características farmacocinéticas, a gente vê que esse fármaco tem diversas duplas ligações. A nistatina ela é isolada a partir do Streptomyces noce. O principal esteroide da membrana fúngica é o ergosterol, alvo maior de afinidade de ligação com o ativo, quando comparado ao colesterol, presente na membrana de mamíferos, por exemplo. A absorção mucocutânea é desprezível, por isso o uso destinado de micose nesses locais, inclusive no trato gastrointestinal, no entanto não absorvida por essa via também. A nistatina não é solúvel em água, por isso a literatura acerca do ativo recomenda a acidificação no preparo da galvagem com o medicamento e é contraindicado através da administração com bebedouros nessas aves.
Aliado às propriedades físico-químicas e baixíssima absorção no trato gastrointestinal, o medicamento apresenta uma janela terapêutica reduzida, com efeitos geralmente longos, aproximadamente em 16 dias mesmo. Então, se a gente olhar aqui a estrutura do fármaco, a gente percebe que ele tem diversas hidroxilas aí que explicam a variação de solubilidade, de interações dele a depender do pH. Então, partindo agora para os efeitos colaterais e toxicidade, devido à sua alta toxicidade, ele é contraindicado a administração via parenteral. Efeitos colaterais geralmente são raros, mas incluem náusea, vômitos, diarreias com dose elevada. E o uso tópico de nistatina pode causar irritação também. Considerando as características farmacológicas, como a absorção no trato gastrointestinal sendo desprezível, que portanto coloca ela como um foco de ação do proventrículo, permite seu uso, o que provavelmente justifica a escolha do médico veterinário desse fármaco, somente por isso. Além disso, não apresenta efeito sobre a flora normal do intestino, a não ser os fungos residentes que apresentam ergosterol também. Então, partindo para o segundo fármaco, a tilosina, ela é classificada como um antibiótico macrolídeo. O mecanismo de ação dela acontece impedindo a síntese proteica das bactérias através da ligação reversível com a subunidade 50S do ribossomo, inibindo a ligação do RNA e, portanto, inibindo a translocação do RNA no sítio receptor de aminoácidos, interferindo na adição de novas subunidades à cadeia polipeptídica. Ele tem ação bacteriostática e bactericida em altas concentrações. Aqui a gente inclui uma imagem sobre o mecanismo de ação, então a gente vê que ele vai na unidade 50S do ribossomo, ele interage ali, impedindo que o RNA transportador consiga adicionar os aminoácidos na cadeia polipeptídica, impedindo a síntese e provocando a sua ação bacteriostática ou bactericida em altas concentrações. Quanto ao espectro de ação, principalmente contra bactérias gram-positivas, como Clostridium e Campylobacter, são geralmente sensíveis. Escherichia coli e Salmonella geralmente são resistentes, embora ela também seja ativa contra a Mycoplasma spp, que é um patógeno bastante comum e que pode ter gerado também a prescrição a se tornar suscetível a essa infecção fúngica. Quanto à resistência, são 3 mecanismos que levam à resistência bacteriana dos macrolídeos. O primeiro é modificação no sítio de ligação, o segundo por bombas de fluxo que retiram esse fármaco de dentro da interação. E o terceiro seria por síntese de enzimas bacterianas hidrolíticas do anel lactano, que hidrolisa a estrutura do fármaco. Então, partindo para as características farmacocinéticas, ela é obtida através do Streptomyces fradias. Ele apresenta melhor desempenho em pH mais elevado. Ele tem boa absorção no trato gastrointestinal. A biotransformação é através de enzimas hepáticas microsomais, sendo eliminada nas fezes e na bile. A ação bacteriana é tempo dependente, então o tempo que a concentração está no período ideal, ela é muito importante para a ação bacteriostática ou bactericida desse fármaco. E contra os fármacos dessa classe tendem a se concentrar em células de caráter mais ácido do que no plasma, devido ao pH mais básico do ativo do macrolídeo. Dessa forma, apresentam maior concentração tecidual do que plasmática, em especial nos pulmões. E quanto aos efeitos colaterais e toxicidade, eles podem envolver irritação tecidual, quando a administração intramuscular, tomboflebites e periflebites, quando a administração é por via intravenosa. Distúrbios gastrointestinais também podem ser causados por esse fármaco. E a diarreia também pode ser observada com o uso desse fármaco. Então é isso, que eu encerro a apresentação. E aguardo as perguntas.